Bom dia, pessoal, bom dia. Bom dia, pessoal, bom dia. Já estamos gravando já a aula de hoje. Bom dia, bom dia, bom dia. Já estamos gravando a aula de hoje já. Bom dia. Hoje é terça-feira, dia 1º de dezembro de 2020. Vamos já chegando ao final do ano. Temos um bom dia, que o nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe. Vamos iniciar hoje com a questão da conduta. É muito importante que a gente entenda as condutas que são chamadas penalmente relevantes. As condutas que têm relevância para o direito penal, certo? Porque tem certos tipos de conduta que a gente vai ver que não tem nenhuma relevância para o direito penal, certinho? Vamos imaginar aqui você dirigir um carro normalmente, tudo em dia. Qual é a relevância que tem para o direito penal? Nenhuma. Então, o direito penal, ele só vai, não é? É bom que a gente coloque aqui para você já, o direito penal ele só vai ter relevância para aquelas condutas que estão, primeiro, tipificadas no Código Penal, ou em leis extravagantes, ou em leis especiais, conforme nós já estudamos. Ou em leis especiais, ou em legislação extravagante, são aquelas condutas que são relevantes penalmente. Estão algo escrito. O Código Penal, o direito penal nosso, ele é escrito. Então, essas condutas que estão escritas em algum lugar, elas são penalmente relevantes, certinho? São chamadas condutas penalmente relevantes. Agora, existem condutas que não são penalmente relevantes, ou seja, em tese, que não estão escritas no Código Penal, na legislação extravagante, em nada, não tá escrito em lugar nenhum. Não está tipificada, melhor falando. E também entende-se que essa conduta, que é tipificada pelo direito brasileiro, ela oferece lesão ou ameaça, ou grave ameaça, ao bem juridicamente tutelado. O bem juridicamente tutelado, ele sofre ou uma lesão, ou ameaça, ou grave ameaça, certo? Qualquer tipo de ameaça, né? Da leve até a grave. Da lesão leve até a grave, ele é considerado, então, penalmente relevante. Essa conduta penalmente relevante, ela passa primeiro pela tipificação e depois ela vem ameaça, da leve até a grave, e lesão a um bem juridicamente tutelado. Esse bem juridicamente tutelado, se for um bem que cause uma lesão, ele automaticamente vai ser punível. Então, essa conduta que nós vamos estudar, a conduta penalmente relevante. Inicialmente, em tese, atipificada. Conduta tipificada. Dirigir um veículo. E o veículo está todo em dia com sua documentação. A pessoa está todo em dia com a carteira de motorista. Não é? Todo em dia com tudo. E na velocidade permitida pela lei, dentro dos ditames legais, não é uma conduta penalmente relevante. Casar-se não é uma conduta penalmente relevante. Ter relações com sua esposa sexuais não é uma conduta penalmente relevante. Conduta penalmente relevante é aquela que está, em tese, tipificada. Foi claro, gente, aí até aí, sobre conduta penalmente relevante? Que nós vamos começar a estudar hoje as teorizações da conduta penalmente relevante. São várias teorias e é um estudo maravilhoso que a gente pode realizar, certo? Até posteriormente, podemos, nas férias, aprofundar esse assunto que é de relevância e tem grande importância no nosso direito. Conduta penalmente relevante é aquela que está tipificada, que causa lesão ao bem jurídico ou grave ameaça ao bem jurídico tutelado, certo? Então, aí nós vamos para cá e depois nós vamos começar com os autores. Conduta penalmente relevante é aquela que, em tese, inicialmente, está
tipificada. E, após a sua tipificação, essa conduta causa também lesão ou ameaça ao bem jurídico tutelado. Gente, eu queria que vocês raciocinassem comigo aqui. Uma conduta penalmente relevante. Vamos raciocinar comigo juntos, para ver se eu estou certo. Uma conduta penalmente relevante, que em tese está tipificada, após nós detectarmos a sua tipificação, mas que não está causando lesão ou ameaça ao bem juridicamente tutelado, ela penalmente ela vai ser relevante ou ela vai perder a relevância ou se tornar irrelevante? Entenderam a pergunta? Todo mundo entendeu a pergunta, gente? Repita aí, por favor, professor. Vou repetir, vamos lá. Vejam bem se vocês entendem. Gente, entender direito penal é passear nos outros direitos. Não tenha dúvida nenhuma disso. Preste atenção. Uma conduta penalmente relevante, do ponto de vista da ótica de penal, ela ser uma conduta relevante, é aquela em que, em tese, inicialmente, ela está tipificada. Todo mundo já sabe tipificada o que é. Está escrita. Ela está escrita no Código Penal, ela está escrita em leis extravagantes, em leis especiais, está escrita em algum lugar como uma conduta penal, tipificada, um tipo, um fato típico. Não é isso? Certo? Se quiser, até aqui a gente bota, ó, para ficar mais claro aqui, ó, fato típico. Certinho? Então, essa conduta tipificada, que é um fato típico, que está escrito em algum lugar, seja no Código Penal, leis extravagantes ou leis especiais, após a sua tipificação, essa conduta também causa também lesão ou ameaça ao bem jurídico tutelado. Se tiver enquadrada neste contexto, nós vamos chamar de uma lesão, perdão, nós vamos chamar de uma conduta penalmente relevante. Fui claro com vocês aí? Penalmente relevante. Ela está tipificada e ela também causa lesão, ameaça a um bem jurídico tutelado. Se ela não causar, se ela for tipificada, ó, gente, ó. Eu vou fazer aqui, ó. Se ela for tipificada, porém, ela não causar foi tudo, né? Ela não causar ameaça, certo? Olha só. Ela não causa, e após a notificação, ela não causar, porque ela tem que causar, lesão ou ameaça ao bem jurídico tutelado. Se ela não causar, certo? Se ela não causar, essa conduta não causa ameaça, não causa nem lesão, nem ameaça ao bem jurídico tutelado. Ela vai continuar sendo relevante? Sim ou não, gente? Para mim, sim. Para você, sim. Mas você estudou todos os princípios? Eu acho que não. Mas veja bem, eu estou falando em relação a esse conceito aqui. Estudou todos os princípios? Não, tudo bem. Em relação a tripartite, não. Mas eu estou falando em relação a esse conceito aqui, professor. É aquela que, em tese, inicialmente, está tipificada. E após a sua tipificação e essa conduta, ela também, isso também aí. Vamos estudar um princípio. Se for em relação à tripartite, não. Isso, mas vamos estudar um princípio aqui. Eu estou pesquisando na internet, vocês estão vendo aí que eu estou deixando para vocês, e é muito interessante estudar. Eu pesquisei aqui um artigo bom, achei um artigo bom. Eu tenho outros artigos também bons.
Vocês estão lendo aí esse princípio? Da insignificância. Vocês estão lendo? É um princípio, né, do direito, né? Concorda comigo? Certo? Positivo. Então, entenda o conceito e quais situações pode ser aplicada. Eu vou até pegar esse princípio aqui e vamos começar a ler. Também conhecido como princípio da bagatela, o princípio da insignificância tem a finalidade de eliminar ou afastar. Opa! Começamos aqui em eliminar ou afastar a tipicidade penal. Isso significa que o ato praticado não é considerado como crime e, por isso, a aplicação desse princípio culmina na absolvição do réu e não somente na diminuição ou substituição da pena. Isso aqui eu peguei um princípio que é, inclusive, eu seleciono bastante, aqui no meu computador já fica selecionado, né? Da Jus Brasil, ó, que vocês pegarem da Jus Brasil, ó, é coisa boa, tá? Não estou fazendo propaganda aqui não, tá? A Jus Brasil é coisa boa. Então, olha o que ele diz, por esse princípio, em tese, e tudo é em tese, né? Significa que o ato praticado não é considerado como crime e, por isso, a aplicação desse princípio culmina na absolvição do réu e não somente na diminuição ou substituição da pena. Vamos imaginar aqui uma situação real. Eu gostei desse princípio, muito interessante. Vou até puxar esse artigo para vocês, viu? É interessante. Imaginemos aqui uma situação real. Certa vez, eu fui levar um parente na rodoviária, e ao sair da rodoviária, tinha um supermercado, né? Na época, antes da pandemia, alguns anos, tem muitos anos. E estava sendo preso uma moça, uma senhora, e reclamando muito, se debatendo, aquela situação constrangedora para todos nós. E aí eu perguntei, quem não pode também se meter em tudo na vida, né? Porque senão a gente pode até... Eu não aconselho vocês a se meterem em nada assim, porque a gente vê o direito, mas a gente se preserva também, nossa integridade física, né? E psicológica. E eu perguntei o que aconteceu. Ela disse que essa moça botou na bolsa, era a época da Páscoa. Ela botou uns bacalhau, umas lâminazinhas, uma lâmina ou duas lâminas de bacalhau dentro da bolsa. E os seguranças pegaram. Aí a gente começa a refletir. Bacalhau, a pessoa pegar uma lâmina ou duas, não é? É algo que não tem grande significância, não é, para o direito penal, não é verdade? E a maneira que ela fez não foi através de roubo, não foi através de violência ou grave ameaça, foi através de uma forma sorrateira, um furto, né? Então a gente pergunta a vocês, será que é justo a gente aplicar uma pena a uma pessoa, colocá-la na penitenciária, se esse bem jurídico tutelado que foi lesado ou ameaçado, que foi violado, ele é insignificante? Ele é uma bagatela? É uma reflexão. Será que a gente deve colocar essa pessoa na cadeia? É uma reflexão. Esse artigo ele vem com tipicidade formal, tipicidade material, que vocês vão ver no penal 2. Não vou aqui adentrar, mas vamos aos requisitos da aplicação do princípio da insignificância. O Supremo Tribunal Federal, STF, baseado na decisão do ministro Celso de Mello, e teve boas decisões do ministro Celso de Mello. Lógico que todo julgador tem boas e más decisões. Ser humano é assim, né? Senão não era ser humano. Procurou tornar compatível a aplicação do princípio da insignificância, que privilegia outros princípios do direito penal, como o princípio da intervenção mínima, o princípio da fragmentariedade e o princípio da lesividade, no caso também, ou ofensividade, com o princípio da legalidade, que elege os bens jurídicos que merecem tutela prévia, o Supremo Tribunal Federal. Olha quantos princípios aqui, ó, que nós já estudamos. Insignificância, que vai privilegiar outros princípios do direito penal, como o princípio da intervenção mínima. O Estado só age no direito penal quando há necessidade. A intervenção dele tem que ser mínima. Fragmentariedade. O direito penal é todo fragmentado, só vai quando aquele bem for realmente uma lesão, ameaça. Princípio da lesividade ou ofensividade, a mesma coisa. E vai culminar no princípio da legalidade. Portanto, o princípio da insignificância somente pode ser aplicado na presença dos seguintes requisitos: inexpressividade da lesão jurídica cometida. De acordo com o STF, o ato de lesividade insignificante
pode ser caracterizado na tipicidade formal, mas na tipicidade material não há lesão para justificar uma sanção penal. Segundo, nenhuma periculosidade social diante da ação decorrente, mínima ofensividade da conduta do ofensor, grau de reprovação do comportamento baixo. Nobres acadêmicos, por isso é que eu digo a vocês, tudo que eu falo em direito, a gente fala em tese. Em tese. Então, nós vamos aqui voltar um pouquinho, ó. Olha como a conduta penalmente relevante, ela passa a ser um ponto interessantíssimo para os nossos estudos. Nós voltamos à tripartite. Fato típico, antijurídico e culpável. Então, nós aprendemos, eu disse a vocês, nunca disse em certeza absoluta. Eu disse a vocês sempre em tese. Em tese, nós temos que ter um fato típico, que é aquele fato da vida real, enquadrado na norma jurídica. Nós temos que ter antijurídico, ou seja, não existe nenhuma causa que vai excluir, como, por exemplo, a legítima defesa. E nós temos que ter a culpabilidade, ou seja, ele é imputável, não é inimputável ou semi-imputável. Mas será que só isso resolve na análise do crime? Será que só isso é suficiente na análise do crime? Resposta, não. Porque, de cara, nós estamos dando aí o princípio da insignificância. E por esse princípio da insignificância, você pode ter um fato típico, antijurídico e culpável. Mas o princípio da insignificância vai tornar essa conduta não relevante penalmente, porque não causou lesão ou ameaça, ou grave ameaça ao bem jurídico tutelado. Vocês entenderam tudo que eu falei? Meus nobres acadêmicos? Entenderam? Sim, professor. Em uma clareza solar. Clareza, eu gosto de você, me lembrei o dia da risada de você, clareza solar, certo? Clareza solar. Então, com a clareza solar, a gente está vendo que você não pode fazer uma coisa mecânica no direito, você tem que ter uma amplitude maior. E aí, esse princípio que a gente aprendeu aqui agora, eu pergunto a vocês, a gente pode levar para outros ramos do direito? Vai ficar uma grande interrogação. Então, por aí, que vocês já aprenderam em tese, eu não posso só aplicar a tripartite e acabou. Eu tinha que passar para vocês o ensinamento da tripartite. Mas agora eu tenho mais do que a tripartite. Eu tenho agora uma questão extremamente subjetiva, que vai levar, vocês vão ver em Penal 2, ou quem sabe num curso de férias, que a gente venha fazer, se Deus quiser faremos, a outros desdobramentos de análise do crime. E aí, como o Supremo Tribunal Federal já disse, é o crime de princípio da bagatela, princípio da insignificância. Ele retira o status quo de conduta penalmente relevante. Prosseguindo no princípio da insignificância, nós vamos ver o princípio da insignificância é aplicado, por exemplo, nos casos de lesão corporal. No entanto, somente nos casos em que tal lesão não é grave o bastante para haver necessidade de punir o agressor, nem de valer-se dos meios judiciais. E aí já surge, por exemplo, os crimes que são dos juizados. Já caminham por essa linha. Crimes de menor potencial ofensivo. É uma espécie de insignificância mitigada, porque o princípio da insignificância ele vai retirar a conduta penalmente relevante. Os crimes de menor potencial ofensivo, ele vai atenuar, ele vai diminuir, vou dizer, ó, isso aqui já não merece uma sanção tão grave quanto você pensa. Já podemos diminuir essa sanção. Certinho? E por aí nós vamos. Crimes incompatíveis com o princípio da insignificância. O STF considera alguns crimes como incompatíveis com o princípio da insignificância. E, por isso, não vai aplicar a eles tal princípio. Tais crimes incompatíveis são aqueles em que a violência ou a grave ameaça à pessoa humana, principalmente esse, ela já toca numa lesão ou numa ameaça grave
a toda a coletividade. Vírgula, os crimes de falsificação e os crimes de tráfico de drogas, que, embora não causem diretamente uma violência ou grave ameaça à pessoa, o fato do criminoso estar vendendo as drogas está viciando pessoas, destruindo vidas, destruindo famílias, destruindo tudo. Então, tem um princípio implícito de violência, conforme a gente já vem estudando. Aqui nós temos as considerações finais. Gostei muito desse artigozinho, vou ver se consigo já copiar e colar e mandar para o grupo de vocês. Tá legal, gente? Certo? O princípio da insignificância vem ganhando bastante expressão na esfera do direito penal. É possível observar isso todas as vezes em que o âmbito jurídico se depara com delitos gravíssimos, de uma violência sem igual e que exija a atuação estatal seja eficiente para garantir a paz social. A contrário senso, não podemos acirrar a paz social punindo algo que não tem relevância penal. Certinho, gente? Podemos prosseguir? Então, vamos prosseguir. Então, por esse conceito aqui, a gente entende o que vem a ser conduta penalmente relevante. E agora nós vamos já começar a ver suas escolas, e é interessante esse estudo. É um estudo que leva uma pós-graduação, se vocês quiserem, nesses estudos. Então, vamos lá. De acordo com o princípio da exteriorização ou materialização do fato, vamos ver isso aqui também, que na conduta penalmente relevante é interessante. Nós vamos ver vários autores, eu vou falar para vocês, logo os autores, né? Franz von Lichten, Pelling, né? Gustavo Hadrubrach, certo? Depois nós temos Juan Ferre Oliver, Miguel Nunes Paz, William Terra de Oliveira, Alex Couto de Brito. Esses todos são causalistas. Só estou dando uma ideia, porque é um estudo que a gente vai prosseguir. Depois nós temos a teoria neocantista, ou neocantiana, com Mesger, com um dos seus grandes precursores. A teoria finalista de Hans Welzel, muito boa, nós temos que estudar. Nós temos a teoria social da ação, com Jens Kepke, Hans Erich Jens Kepke. Nós temos a teoria funcionalista, né? E nós temos dois grandes autores, Klaus Rochin e Gunther Jacobs, a teoria funcionalista. Aí ele vai dividir a teoria funcionalista radical, sistêmica ou monista, e depois ele vem para a teoria teleológica, dualista, moderada ou de política criminal. Isso tudo são teorias da conduta penalmente relevante. A gente só está iniciando esse estudo ainda. Espero que nas férias, podemos, quem sabe, até aprofundar mais esses estudos. E são de importância crucial para o entendimento do direito penal e para outros direitos que vocês podem passear neles. Pelo princípio da exteriorização ou materialização do fato, vírgula, ao direito penal só interessam fatos humanos, importando os acontecimentos da natureza dos quais não participa o homem. Gente, liga o microfone aí, por favor. Está o microfone ligado. Então, gente, nós estamos estudando agora esse princípio, e você vê como o estudo de princípios é importante, né? Vai nos dar... É o princípio da exteriorização ou materialização do fato. Exteriorização ou materialização do fato. Que ao direito penal só interessa... Ao direito penal só interessam os fatos humanos, importando os acontecimentos da natureza dos quais
não participa o homem, ou seja, retirando, melhor escrevendo, princípio da exteriorização ou materialização do fato, que nos diz que é o direito ao direito penal só interessam fatos humanos, os acontecimentos da natureza dos quais não participa o homem, não interessam ao direito penal. Agora, aí tem uma ressalva, não é? Tem uma grande ressalva. Essa exteriorização ou materialização do fato, ela se dá, e aí tem sua consequência, nós vamos ver isso aqui, tem sua consequência, e sua consequência qual é? Geração do fato típico, vírgula, antijurídico e culpável. Agora, uma coisa interessante, viu, gente? Para a gente analisar aqui, tá? Eu vou fazer aqui isso aqui agora. Isso nos leva a uma consequência, assim, meio complexa. Disso resulta geração do fato típico, antijurídico e culpável. Agora, mas, se você quiser acrescentar aqui, conduta relevante penalmente. Aí você teria um conceito mais completo. Agora, vamos lá, gente. Vamos raciocinar aqui agora. Todo mundo raciocinar. Se só importa os atos que tenham sido praticados pelo ser humano, eu pergunto a vocês, se um cachorro praticar o ato, ele pode ser penalmente relevante? Pode, gente? Sim. Então, Sim. Sim. Então, por aí você já vê que esse princípio, exteriorização ou materialização do fato, ele é em tese, mas não é absoluto. Por exemplo, o caso do acidente da Samarco, lá em Minas Gerais, em que caiu e invadiu várias casas. Em tese, foi uma situação da natureza, mas diretamente da natureza. Mas pode ter sido provocada por ação humana, negligência, ação ou omissão. Porque eles não pegaram a barragem e destruíram propositalmente. Eles foram omissos quanto à segurança. Então, a ação ou omissão pode ser penalmente relevante. Mas se você analisar somente o fato, foi um fato da natureza. Foi um fato da natureza. Mas tem conduta penalmente relevante porque a sua origem, aí você começa a fazer, um retrocesso do ato. Gente, desliga o... Tem alguém com o microfone ligado, por favor, desliga aí para a gente não prejudicar os colegas, por gentileza. Quem está com o microfone ligado aí? Por gentileza, desliga aí, quem está. Vamos lá. Desliga aí quem está com o microfone ligado. Desliga aí quem está com o microfone ligado. Desliga quem está com o microfone ligado. Vamos lá. Gente, presta atenção uma coisa. Mestre, Diga, meu querido. quando acontecer isso aí, o senhor mesmo desligar aí, qualquer microfone nosso. Mas eu não estou vendo qual é o microfone. Ah, tá. Eu não estou vendo. Aqui pela minha tela não está aparecendo nenhum. Não está aparecendo ninguém, não, professor. Não tá, só quando eu liguei. Será que é um hacker espiritual? O hacker da esfera espiritual. Acho que É o sim. Dirival. Tá cismado com hack. Eu já estou traumatizado, né? Vamos lá. Veja só. A conduta penalmente relevante, né, é aquela em tese inicialmente
que está tipificada, é um fato típico, e após sua tipificação, essa conduta causa também lesão ou ameaça ao bem jurídico tutelado. A gente já estudou aqui agora. Agora, pelo princípio da exteriorização, materialização do fato, nos diz que ao direito penal só interessam fatos humanos ou acontecimentos da natureza dos quais não participa o homem, não interessam o direito penal. Então, só aqueles em que o homem participa, certo? Aí vocês têm que entender essa participação com participação direta ou participação indireta. Participação direta ou participação indireta. Vocês têm que entender, mas eu estou ouvindo um sonzinho. Vocês estão ouvindo? O de Rosival está desligado, mas está tendo vazamento. Rapaz, repare, além de hacker... De Rosival parece que está tendo vazamento. Olha lá. Sugêneres, além de hacker, vazamento... Está desligado, mas está tendo vazamento pelo dele. Observe. Como é que vai para corrigir isso? Está tendo vazamento? Já pensou que situação? São estudos e mais estudos aqui, até mesmo de metafísica, não é? Vazamento, vamos lá. Mas é tudo aprendizado, né? Tudo aprendizado. Então, veja só, na exteriorização, materialização do fato, nós vamos ter que desdobrar em algumas coisas. Primeiro, o fato diretamente praticado pelo homem, pelo ser humano, né? Pelos humanos, fatos humanos. O fato indiretamente praticado pelos seres humanos, fato diretamente e indiretamente, é um aspecto. Segundo aspecto, ação ou omissão. Não significa somente uma ação, mas pode ser uma omissão, que é o não fazer, do qual estaria obrigado a fazer. Certinho? Então, o que acontece nisso aí, gente, é que a conduta penalmente relevante, ela está ligada a atos diretos e indiretos, e a ação ou omissão. E muitas vezes, certo? Nós podemos ter o homem ou por omissão, ou por ação, ou direta ou indiretamente, sendo responsabilizado penalmente. Por exemplo, quando você anda com um pitbull, e já aconteceu lá em Vila do Atlântico, onde eu tenho uma casa, que à noite tem um passeiozinho que a prefeitura fez muito bonito, que é justamente para que você possa andar nesse passeio e com as famílias, perto do mar e coisa e tal, parecendo Europa, né? Mas no Brasil nada se consegue, porque estavam soltando um cachorro, tipo 9 horas da noite, nem pode de madrugada, 9 horas da noite, né? Soltando um cachorro. E quando a família vinha, apareciam aqueles 2 cachorros enormes. Pensou? Que sufoco? Você aparecer 2 cachorros enormes, não é? Aí fica difícil, né? E já tinha atacado um rapaz. Aí nós começamos a dar uma queixa na polícia, por quê? Essa ação, o homem estava ali diretamente, o dono da casa, diretamente ali com o cachorro? Não. Estava, gente? Estava diretamente com o cachorro? Estava com o cachorro diretamente? Hein? Não. Não. Mas ele ou soltou propositalmente, aí uma ação direta, ou teve uma omissão. Deixou o portão um pouquinho entreaberto, não teve a responsabilidade e os cuidados devidos para que o cachorro não saísse. Faltou o dever de cuidado que todos nós temos. Se nós temos um cachorro bravo em casa, nós temos o dever de guardá-lo em casa e não colocá-lo na rua e oferecer perigo às pessoas que transitam pela rua, nem os nossos vizinhos. Concordam com esse raciocínio? Não é verdade? Não é verdade esse raciocínio? Então, ele, através dessa omissão, ele vai ser responsabilizado. Embora o ato dele não apareça diretamente, e aí nós vamos ter uma das teorias que é muito questionada na conduta penalmente relevante, é a retroatividade da ação ou da omissão. Nós teremos essa ação-omissão que será retroativa. Retroativa. Ou seja,
você vai fazer o caminho de regresso da ação ou da omissão para chegar à análise criminal, saber se esse fato foi praticado ou não, ou teve a participação de um ser humano, ou não teve a participação de um ser humano. Professor, outras questões aí para vocês, só para fechar aqui, para vocês estudarem, já ficarem com as antenas ligadas, está muito em moda, é a responsabilização penal da pessoa jurídica, certo? Mas vocês podem estudar depois com calma. Mas a responsabilização penal da pessoa jurídica, a pessoa jurídica não existe. Existe a empresa Bom Preço, você fala com ela, oi, Bom Preço, tudo bem? Como vai? Bom Preço vai para o analista, vai para o cardiologista? Não. Não existe. Estou falando Bom Preço como uma empresa qualquer. Pode ter outra empresa aí que vocês analisam. A empresa não existe. É o que existe é alguém, é alguma pessoa humana, conduta, existe alguma pessoa humana, essa pessoa humana dirige essa empresa, esses administradores dirigem essa empresa, e a partir daí, Luciano está com a rádio aqui. Luciano, eu só um minutinho aqui, gente, só um segundo só aqui, para ver se ele diminui aqui. Desculpe aí, gente, é rapidinho. Desculpe aí, foi rapidinho aqui. Teve um probleminha aqui de junta aqui na rádio. A rádio fica aqui de junta, eu estou próximo daqui da rádio. Então, essa da história, mas já resolvido. Olha só, presta atenção. Então, essa conduta humana, ela vai ter uma regressão, vai voltar. Por exemplo, no caso da Samarco, eu vou voltar. Eu vou voltar justamente para saber, nessa volta, se houve participação humana. E mesmo na pessoa jurídica, ela não existe, ela é ficta. E se ela não existe, ela é ficta, existe alguém que fez esse ato, ordenou, praticou ou omitiu. E se você falar em Estado, o Estado também é ficto. Teve alguém, um agente público que fez, praticou ou se omitiu. Qual a palavra a pergunta aí, meu querido? Qual a palavra a pergunta? Não, é a respeito mesmo do animal. Eu não sei, por acaso a pessoa foi um cachorro de rua. Certo. E aí teve uma lesão grave. Cachorro de rua? Sim, um cachorro de rua. Nesse caso aí, a pessoa tem uma lesão grave. Nesse caso aí, os órgãos públicos vão ser penalizados, vão ser responsáveis por isso? A prefeitura, por conta da... Lógico, porque a prefeitura... Porque antigamente tinha negócio da carrocinha, hoje não vê mais as coisas. O Estado tem responsabilidade com a sua segurança pública. Você sabia disso? O Estado tem sua segurança e integridade física. E a prefeitura em zelar para não ter buraco, para você não cair num buraco. Ela tem que não ter cachorro na rua. E o Estado, a segurança pública. Você pode fazer uma análise de responsabilidade civil aí, e você vai ver que tem uma regressão, que tem um ente ficto, que é o Estado, ou a prefeitura, que na verdade todos são estados, né? Todos representam o Estado. União, prefeitura e município, no sistema federativo, todos são estados, né? O nosso Brasil é um Estado. E esse Estado vai ter um agente público que vai ser responsabilizado, ou ele mesmo, Estado, e o agente público numa ação regressiva. Certinho? Então, tem importância. Então, por aí, vocês estão notando que essa conduta é uma conduta humana. Agora, de repente, um raio, ou uma chuva muito forte, uma chuva muito forte, a árvore cai na cabeça de uma pessoa, e a pessoa morre. Esse aí é um fato que você poderia não ter nenhuma relevância penal, e até mesmo não ter nenhuma punição, né? Porque quem é que pode ir contra a natureza? Fatos, né? Fatos, a não ser que se a árvore tivesse maltratada, tivesse já deteriorada e a prefeitura não tomasse... Diga, meu querido. Diga, pode fazer a pergunta. Pode fazer a pergunta. Tomando aqui nessas outras informações só, sobre a questão, por exemplo, eu li uma reportagem de modo que o colaborador do nosso mercado, ela adentrou para poder trabalhar e o pessoal da empresa esqueceu de prender o animal da raça tipo, né? Apanhou moço e uma violenta ataque de forma que deixou a meio desacordada. Depois que o animal conseguiu ser domado, a empresa deu o primeiro suporte, né? Auxílio médico, tal, mas causou muitos danos, inclusive na área da coordenação motora da jovem, causando inclusive até alguns problemas no setor nervoso.
Tanto assim que depois a empresa, ela acionou a empresa, né? Na segunda instância, conseguiu, além da primeira indenização, a indenização informando que o dano causado pelo ataque do cão foi muito além do que eu esperava, né, deixando a mesma praticamente impossibilitada para poder exercer sua função laborais em outra empresa. Sim, nesse caso aí, pelo que eu entendi, eu vou resumir. Uma colaboradora de uma empresa, porque seu áudio cortou um pouquinho. Vou resumir para ver se eu estou certo, fazendo um resumo. Ela adentrou na empresa para trabalhar de manhã cedo. Vamos fazer aqui uma conjectura, tá? E à noite ele solta uns cachorros, Exatamente. não é isso? Não é isso? Aí Sim, exatamente. o vigilante lá esqueceu de prender o cachorro. Exato. Certo? E ele foi lá e mordeu ela. E ela ficou uma semana sem trabalhar, além de ter o transtorno do estresse pós-traumático, que a gente pode estudar também, porque diz respeito à penal, psicanálise diz respeito à penal. Transtorno do estresse pós-traumático, certo? Transtorno do estresse pós-traumático. Então, o que acontece? Houve uma ação humana... Exatamente. Vamos fazer a análise devagar. Houve uma ação humana. Ação humana? A pergunta que eu faço, houve ação humana? Preste atenção. Uma omissão, né? Não, vamos primeiro responder a primeira. Houve uma ação humana? Houve. Aí fica a dúvida. Houve uma ação humana. Mas vamos... É relativo, né, professor? Essa ação pode ser... O melhor seria enquadrar numa omissão humana, né? Pensem direitinho comigo aí. Não, aí fica a critério. Eu estou falando, é relativo, mas é mais fácil dizer que houve uma omissão da ação. É verdade, comissiva por omissão, certo? Mas aí a gente analisa, né, na conduta de ação e de omissão. Mas vamos imaginar que houvesse uma omissão. O dever de cuidado é um dever do supermercado para com seus clientes e para com seus colaboradores. O supermercado, pessoa jurídica, através do seu diretor, ele faz, vocês vão ver em direito civil, ele faz ius eligendo, do latim, ius eligendo, ou seja, elege uma pessoa para tomar conta da noite, né? Um vigia, um segurança noturno, né? Vamos usar assim esse termo. E depois que ele elege, ele tem, além do ius eligendo, o ius de fiscalizar, certo? Ou seja, ele tem o dever legal. Ius eligendo, ius fiscalizando. Ou seja, ele tem o dever de fiscalizar. Esse dever de fiscalizar, ele tem que fiscalizar a ação do seu preposto. Né? Ius eligendo, ius vigilando, certo? Ou seja, o dever de vigiar, de fiscalizar. Né? Ius eligendo, ius vigilandi. Né? E tem o dever de fiscalizar. Ele elegeu, contratou o funcionário, ele tem o dever de fiscalizar. E caso esse funcionário não cumpra com esses deveres, ele será responsabilizado civilmente. E poderemos estudar uma sanção penal para o segurança noturno que ficou responsável por essa ação. Aí vai ter dois desdobramentos, na esfera penal e na esfera criminal, na esfera civil, reparação de danos morais e materiais. Inclusive, a lesão hoje, para vocês que gostam de pesquisar, para estupro, né? A lesão corporal psíquica, né? E aí se poderia se enquadrar ou não nesse caso. Está tendo várias correntes, várias teorias sobre essa questão aí, para a gente analisar, para vocês analisarem direitinho como é que se desenvolve essa conduta. Certinho, gente? Por aí? Então, por aí, do que nós podemos concluir é que quando ocorre um fato penal, nós teremos que fazer uma regressão, voltar no tempo desse fato penal, mas não é voltar muito, a 1800, não é lógico, mas voltar em certo limite para saber se esse ato resultou de uma ação ou de uma omissão humana.
e se essa ação ou de omissão humana ela foi relevante penalmente. Vamos aqui aos dizeres do professor Rogério Sanches Cunha, que eu, pelo que ele vai falar aqui, eu vou botar entre aspas, vocês vão ver que esse dizer dele é um dizer que coaduna-se com as minhas palavras. Segundo o professor Rogério Sanches Cunha, vírgula, nos é dito que in verbis entretanto, não são todos os atos humanos que ficam na mira do direito penal, vírgula, mas somente aqueles indesejados pelo meio social, vírgula, reprovados de forma eficaz pelos demais ramos do direito e que provoquem relevante e intolerável lesão ao bem jurídico tutelado. Havendo um fato humano indesejado e consistente numa conduta causadora de um resultado, vírgula, ajustando-se a um tipo penal, vírgula, deixa de ser um simples fato e passa a ser um fato tipicamente penal, ou seja, um fato típico. Vamos interpretar o que diz o professor na íntegra, ipsiliteris, o professor Roberto Sanches Cunha, in verbis. In, vigilando, in, elegendo, são deveres. Deveres de quem contrata terceiros, no caso do supermercado, para cuidar do seu patrimônio e da segurança que esse patrimônio deve oferecer a terceiros, como colaboradores e clientes. É o caso do supermercado que a gente está estudando. E esse caso a gente pode transportar para essa questão aqui também, dentre outros casos. Entretanto, não são todos os atos humanos que ficam na mira do direito penal, mas somente aqueles indesejados pelo meio social, reprovados de forma eficaz pelos demais ramos do direito. Uma coisa que vocês também vão estudar, e aí numa tipicidade conglobante, por meio reprovados pelos demais ramos do direito. Isso aí, ó, observem aqui, porque será estudo de outros desdobramentos nossos. Só vou dar uma ideia só. Incongruência do direito penal. Ele fala em lesão corporal, mas permite lesão corporal numa atividade desportiva. Dois ramos do direito falam de algo distinto. Aí nós chamamos de incongruência. E aí nós vamos ver no segundo semestre, na Penal 2, e quem sabe até no curso de férias, uma tipicidade que é mais profunda. E aí essa tipicidade mais profunda é uma tipicidade que vai gerar uma análise mais aprofundada. E aí nós vamos ter uma tipicidade mais aprofundada, e essa tipicidade mais aprofundada se chama conglobante. Conglobante. Mas depois estudaremos isso. Então, por aqui, nós vamos repetir o que o professor Rogério Sanches Cunha nos diz. Entretanto, não são todos os atos humanos,
não são todos os atos humanos, que ficam na mira do direito penal, mas somente aqueles indesejados pelo meio social, vírgula, reprovados de forma eficaz pelos demais ramos do direito e que provoquem relevante e intolerável lesão ao bem jurídico tutelado, havendo um fato humano indesejado e consistente numa conduta causadora de um resultado, afastando-se a um tipo penal, deixa de ser um simples fato e passa a ser um fato tipicamente penal, ou seja, um fato típico. Ele já vai mais além do que eu. Vamos analisar aqui direitinho o que ele fala. Vamos analisar, gente, isso aí direitinho? Entretanto, não são todos os fatos humanos que ficam na mira do direito penal, mas somente aqueles indesejados pelo meio social. Ó, nós temos aí uma reprovabilidade social. Vírgula. Não reprovados de forma eficaz pelos demais ramos do direito, que provoquem relevante e intolerável lesão ao bem jurídico tutelado, havendo um fato humano, tem que existir um fato humano, ação ou omissão, indesejado, consistente numa conduta causadora de um resultado, tem que existir um resultado, mesmo que nós vamos estudar em Direito Penal 2 para os crimes de mera conduta, ajustando-se a um tipo penal, deixa de ser um simples fato e passa a ser um fato tipicamente penal, ou seja, um fato típico. Essa tipicidade que ele está falando é uma tipicidade mais avançada, chamada conglobante. Ou seja, ele já não está falando de um fato típico, vamos avançar até um pouquinho aqui agora, de um fato típico formal. O que significa o fato típico formal? É aquele que vocês aprenderam até agora. O que é o fato típico formal? Uma conduta, ação ou omissão do homem, do ser humano, que é enquadrada num tipo penal. Bastou isso, nós teremos a tipicidade formal. Aí vamos elevar para um outro tipo de tipicidade, que pelo que o professor Rogério Cunha nos fala, Rogério Sanches Cunha nos fala, nós estamos diante de uma conduta conglobante, ou seja, essa daí, que vai exigir que esse fato cometido não tenha outro direito dizendo ao contrário. Ele vai falar, que nós já falamos muito importante, em lesão ou ameaça a bem jurídico tutelado. Ele vai falar da reprovabilidade e indesejabilidade do ato e da conduta, para formar depois esse fato típico. E nós poderíamos, então, fazer uma analogia ou aproximá-lo muito de uma tipicidade que nós podemos chamar de conglobante, certo? Que não é ainda o objeto do nosso estudo, só estou dando uma ideia para vocês do que vem a ser isso aí. Todo mundo entendeu isso? Não ficou dúvida? Todo mundo entendeu? Ou ficou dúvida? Todo mundo entendeu ou ficou dúvida, gente? Não precisa entender tudo. É só entender essa base aí que eu estou dando. Ficou entendido. Ficou entendido? Aqui no princípio da insignificância, já que eu falei em tipicidade formal, eu vou falar na outra tipicidade agora sem aprofundamento, tá? É só para vocês terem uma ideia dessa questão. No princípio da insignificância, ele fala, olha aqui que ele fala, está na tela, tipicidade formal. É a conformidade exata, olha a palavra dele, exata, entre um fato praticado e os elementos que constam no tipo penal. Esses elementos que constam no tipo penal, que preceito é, gente? Que preceito é esses elementos que constam no tipo penal? Que preceito é? Que preceito é, gente? Primário e secundário? Mas qual é? Elementos que constam no tipo penal. Esses que vão se adequar ao fato da vida real.
Os que vão se adequar ao fato da vida real, o quê? Que preceito? Que preceito, gente? Que vão se adequar ao fato da vida real. Preceito do primário, professor. Preceito primário. Pensei que vocês iam engasgar, né? Aí é primária essa pergunta, professor. Gostei. É uma pergunta primária. Não nem para ser feita dessa turma, essa pergunta. O pessoal demorou de responder porque era tão óbvio, né? Perfeito, já gostei de vocês. Já está aumentando a nota mais ainda. Vamos lá. Já, gente, a tipicidade material, isso aqui eu só dando uma pincelada para vocês terem uma ideia, vocês vão se aprofundar. Já a tipicidade material corresponde ao agravo social e real da conduta. É na tipicidade material que o verdadeiro significado do princípio da insignificância é caracterizado. Ficou perfeito aí, não foi, gente? Essa ideia de tipicidade material, tipicidade formal, vocês, de forma simples, sem muita complicação, vocês já entenderam as duas tipicidades. Vocês estão num grau de evolução muito grande, viu? Então, vocês já entenderam a tipicidade formal e a material. Formal é aquela coisa, aconteceu um fato típico e está enquadrado dentro do fato real, ponto. É tipicidade formal. Certinho? A material, ela vai exigir um estudo mais aprofundado. Teve um agravamento social, a conduta causou uma lesão ou um perigo de lesão a um bem jurídico, é nesta tipicidade material. Eu vou copiar esse texto para vocês, viu? Vou botar no grupo, botar no Avar. Isso é para quem gosta de estudar, né? Quem não gosta não tem problema. Tipicidade material, que é o verdadeiro significado do princípio da insignificância, é onde ele é caracterizado. Ficou perfeito. Essas palavras aqui, ó, ficaram perfeitas para a gente entender essas duas tipicidades. Tanto a formal quanto a material. Gente, ficou claro isso aí? Posso prosseguir? Não vamos perder de vista esse artigo da Jus Brasil. Vamos prosseguir, então. O fato típico, portanto, pode ser considerado como ação ou omissão humana, vírgula, antissocial, antissocial. Esse conceito antissocial, gente, por isso que em direito penal você tem que estudar muito. Porque esse conceito antissocial, você estudando para o direito penal, você vai estudar para todos os direitos. Porque todo direito vai se basear numa questão antissocial. Todo o direito. Se você pensar no direito todo aí, pensa aí no direito. Tem alguma coisa fora do antissocial? O direito é justamente o controle social. Direito é o estudo do comportamento humano, podemos, dentre outros conceitos, dar sobre esse ângulo, essa vertente. O direito é o estudo do comportamento humano dentro de ações, atos ou omissões que possam ser consideradas antissocial. E tem como objetivo, principalmente o penal, de uma espécie, entre aspas, de controle social das condutas antissociais. A gente pode até fazer isso aí. Certo? Porque se você tiver uma conduta totalmente social, totalmente reta, você não vai. O direito será apenas para você algo escrito, material, substancial. Você não vai se valer dele. A não ser que alguém do seio social viole seu direito. Você está certinho. Todo retilíneo, todo certinho. Alguém viola seu direito, aí você vai utilizar o direito. Mas se não houver ninguém violando seu direito, nem você violando o direito de ninguém, lógico, uma sociedade utópica que não existe, né? Não existiu no mundo que a gente conheça, a não ser um continente perdido chamado Atlântida,
que ficava entre o Brasil e África. E, de repente, tem uma história antiga, muito antiga, que ele sucumbiu. Acho que foi a união da matéria com a antimatéria. Quando essa matéria e antimatéria, elas se unem, a matéria some. Como se fosse uma guerra nuclear sem explosão, sem nada, desaparece. É uma tese, né, metafísica. Então, dizem que nesse continente chegou um estado de nirvana, em que você não tem conflito, você não tem ninguém violando o direito de ninguém, então não existe, então, a conduta antissocial. Um dos objetos é o comportamento antissocial. E dentro desse comportamento social, nós temos que estudar o psicopata, porque o psicopata é o especialista nessa conduta antissocial. Certinho? Então, prosseguindo aqui agora. Que, norteada pelo princípio da intervenção mínima, vírgula, consiste numa conduta produtora de um resultado que se subsume ao modelo de conduta proibida pelo direito penal, vírgula, seja crime ou contravenção penal, vírgula, do seu conceito extraímos seus elementos, vírgula, conduta, vírgula, nexo causal, vírgula, resultado e tipicidade. Vocês já devem ter uma ideia de tudo isso aí, mas vão estudar com mais profundidade em outra oportunidade, quem sabe até num curso de férias. Certo? Tem livros que escrevem o antissocial junto e que eu acho mais correto. Certinho, gente? É aí? Vamos prosseguir? Vamos começar na causalista. Já iniciar essa teoria chamada causalista. Então, nós estamos estudando em direito penal um ponto importantíssimo, que se chama conduta humana. Esse é um estudo importantíssimo em todo direito. Todo ramo do direito vai estudar a conduta humana. No direito, nós vamos estudar a conduta humana como forma de controle social. Em tese. Na psicologia e na psicanálise, na psiquiatria, nós vamos estudar conduta humana como comportamento que possa causar falta de saúde mental às pessoas. Na sociologia, nós vamos estudar a conduta humana, que é o comportamento no seio social, no meio social. E por aí lá vai. Antropologia e outras ciências humanas estão sempre debruçadas no estudo aprofundado de conduta humana, que significa a forma como o ser humano se conduz, a forma como ele está se relacionando no seio social. Evidentemente que eu gosto muito de sociologia e digo a vocês que, em sociologia, nós podemos dizer o seguinte em sociologia: não existe, para o estudo do direito, uma conduta do ser humano isolado numa ilha. Porque ele necessita da relação com as outras pessoas para que essa conduta perante o direito seja avaliada. Essa é a tese. Porém, pode se formular até antiteses, né? Numa ilha deserta, você sozinho, você vai ser avaliado psicologicamente, psicanaliticamente, mas não pelo direito, né? Estou certo ou errado, gente?
sozinho numa ilha, sua conduta vai ser avaliada dentro do direito? Pode ser. Não. O ser humano é tão louco, que você pode estar violando o seu próprio direito. Uma violação. Um minutinho só. Pegue com ele o recibo direitinho, que eu estou dando aula online, viu? E agradeço a ele, manda ele me ligar. Viu? Veja só. Pega o recibo da luz, pegue tudo que está na mão dele. Obrigado. Veja só. Então, o que acontece? O ser humano, na ilha deserta, ele pode estar violando o seu próprio direito. O que não seria permitido. Por exemplo, aí para enlouquecer qualquer um, ele poderia estar cometendo suicídio. E o suicídio é um direito à vida universalmente consagrado, que nem a própria pessoa pode tirar. Então existiria o direito, mesmo ele sozinho numa ilha deserta. Certinho, gente? Até aí? Mas isso aí é mais complexo. Mas em tese, o direito existe porque a gente vive em sociedade. Por isso, um dos estudos fascinantes do direito, vocês devem estar dando, acredito que com um grande mestre, né? Eu gosto muito dele, da nossa instituição de Sociologia Jurídica. Excelente professor, diga-se passagem. Todos os nossos professores aqui, nós formamos um quadro de excelência. Veja só, exceto o que vos fala, que continua sendo um grande aprendiz e igualando-se a vossas excelências, sempre buscando a orientação de vossas excelências. Mas vamos continuar. A conduta... Hein? Deixa modesto. Vamos lá. A primeira conduta a ser estudada, ou melhor, a forma de conduta, se chama causalista, em que se aproxima da natureza e aí nós temos essa primeira conduta que vocês vão ver aí em qualquer lugar, é a chamada causalista, é a conduta causalista. E aí nós estamos estudando. A conduta, como acabamos de apresentar, é um dos elementos do fato típico. E uma vez ausente, não se pode falar em crime. E aí a gente vem do latim, né? Essa palavra do latim. Antigamente dava muito latim, mas hoje é bom você dar uma estudada também no latim. Nullum crimen sine conducta. Ou seja, nulo crime sem conduta. Nulo crime sine conduta. Então, e por aí nós temos que, mas o que vem a ser definitivamente conduta? É a pergunta. A pergunta que vai parar todos os estudos da conduta penalmente relevante é essa pergunta. O que vem a ser a conduta? E depois, o que vem a ser a conduta penal? E depois, o que vem a ser a conduta penalmente relevante? Olha os graus que a gente está aqui. O primeiro eu vou estudar o que é a conduta humana. Esse aqui entra várias ciências. Depois eu vou estudar o que vem a ser conduta penal. Vamos imaginar uma analogia aí com a tipicidade formal. Fato da vida real que se enquadra num tipo penal. E depois nós vamos para a conduta penalmente relevante. E a gente entra na seara do princípio que a gente já estudou, da insignificância. Eis aqui uma das mais candentes discussões que percorreu e ainda percorre o direito penal, como bem esclarece Andreas Enzele, esse autor aqui. Andreas
Eisele. Inverbes. O conceito de conduta, vírgula, foi desenvolvido no âmbito da ciência jurídico-penal, com base nas teorias que orientam a dogmática jurídica, vírgula. Estas teorias, por sua vez, foram elaboradas em conformidade com os diversos paradigmas científicos formulados pela filosofia. Eu não tinha falado, e cometi um pecado muito grande, me perdoe, em esquecer, que eu não poderia jamais esquecer, um dos conceitos mais interessantes do direito para o entendimento mesmo dele, que se chama o conceito da filosofia. E aí entramos na filosofia jurídica. É um dos temas também fascinantes do nosso estudo. Vamos prosseguir com a teoria causalista, que é a primeira teoria. A teoria causalista, ou causal naturalista, vírgula, teoria clássica, vírgula, teoria naturalística, ou teoria mecanicista. A teoria causalista ou causal naturalista, teoria clássica, teoria naturalística. Naturalística ou teoria mecanicista. Certinho, gente? É o nome que se dá a essa teoria. Teoria causalista ou causal naturalista, vírgula, teoria clássica, vírgula, teoria naturalística ou teoria mecanicista. É o nome que se dá. Ela é idealizada por Franz von Esses são os autores. Ernest von Belling, e Gustavo Radbruch. Ela foi idealizada por esses autores. Teoria causalista, causal naturalista, teoria clássica, teoria naturalística ou teoria mecanicista. Certo? Então, nesse contexto, que foi no século XIX, e faz parte de um panorama científico marcada por ideias positivistas, que no âmbito científico representava a valorização do método empregado pelas ciências naturais, reinando as leis da causalidade, relação de causa e efeito. O mundo deveria ser explicado através da experimentação dos fenômenos, sem espaços para abstrações. Nesse contexto, também o direito devia atender à exatidão das ciências naturais, resultando na concepção clássica da conduta
tida como mero processo causal, destituído de finalidade ou querer interno, tratando-se a conduta de um movimento corporal voluntário, que produz uma modificação no mundo exterior, perceptível aos nossos sentidos. Então, a teoria causalista, essa que nós estamos estudando, teoria clássica, ou teoria clássica, ou teoria naturalista, ou teoria naturalística, ou teoria mecanicista, ela trabalha com o sentido de que há um movimento corporal voluntário. Notem que aí entra também um conceito de voluntariedade, que produz uma modificação no mundo exterior. E essa modificação é perceptível aos nossos sentidos. Então, por aí está vendo que, pela teoria causalista, não vai existir, por essa teoria, uma finalidade ou querer interno. Para o direito, basta este ato voluntário e essa modificação no mundo exterior, que possa ser perceptível aos nossos sentidos. Essa é a primeira posição. Então, por exemplo, caso Docker Street, como é que nós poderíamos utilizar a teoria causalista? Ele pegou uma arma, voluntariamente, atirou em Ângela. Essa foi a causa. Qual foi o seu efeito? A morte de Ângela. Com a morte de Ângela, vem um resultado naturalístico. Perda da vida. É perceptível aos nossos sentidos. E é um fato que está enquadrado, um fato da vida real, que está enquadrado num tipo penal. Deu para entender a teoria causalista? Que também pode ser conhecida como teoria causal naturalista, teoria clássica, ou teoria naturalística, ou teoria mecanicista. Ela exige um ato voluntário, ela exige uma causa e um efeito, ela exige um resultado naturalístico, e ela exige também que seja perceptível aos nossos sentidos. Ela retira dessa situação, desse contexto, o querer, a finalidade e outros fatores. Punia-se, por essa teoria, o fato da causa e do efeito. Por isso, muitas vezes, essa teoria foi chamada de teoria cega. A chamada cegueira causalista. Porque o direito penal precisava evoluir nas suas teorias. Não podia parar numa situação dessa. Sem deixar, no meu modo de ver, e vocês estão vendo aí também, de valorar os princípios causalistas. Toda conduta é uma causa e efeito. Toda conduta é uma causa e resultado. Toda conduta exige uma materialização, seja até mesmo uma mera conduta, seja um resultado material. Ela vai exigir que nós possamos perceber isso, tanto é que no direito processual vem a necessidade de provas, mas ela é a capenga, essa teoria. Ela deixa de lado o querer humano, a finalidade, o psiquismo, a vontade, o discernimento e outros princípios e outros contextos que nós poderíamos estar utilizando para a análise da conduta. Então, os aspectos dela são bons, são relevantes, mas, porém, ela se tornou uma teoria cega, uma cegueira, porque ela não vê outra coisa a não ser isso. E o direito penal não pode ser somente causa e efeito, resultado perceptível aos nossos olhos. Não pode. Não pode porque ele vai ficar capenga, ele vai ficar pendente. Certinho, gente? Dentro dessa teoria que nós estamos estudando, que é a teoria causalista, a teoria causal naturalista, ou teoria clássica, ou teoria naturalística, ou teoria mecanicista, nós vamos para outros desdobramentos que, depois, a gente vai aprofundar,
nós teremos a teoria neocantista, depois a teoria finalista, depois a teoria da ação social, depois tem a teoria da ação significativa, e, por fim, tem as teorias funcionalistas. As que vão mais nos interessar são as teorias funcionalistas e as teorias finalistas, que nós vamos estudar a posteriori dentro desse trabalho. Eu estarei gravando vídeos, passando para vocês, e nós não vamos parar. Terá aula sempre que a gente puder. Na semana que vem, eu estarei corrigindo provas. Então, e também é a questão da AV3, né? Então, não haverá aula. Mas na outra é a prova final. Acredito que nessa turma, pelo menos os que estão aqui, não deverão ir, espero. Acredito, né, piamente. Agora poderá ter alguma bala perdida que vá para a final. Como é o dia todo, nós vamos dar aula de hoje a 15. Normalmente, vamos continuar desse ponto aqui da teoria causalista. Evidentemente, nós estamos na faculdade, é para estudar e para aprender. E eu estou aqui para cumprir esse papel. Gostaria de saber dos nobres acadêmicos se ficou alguma dúvida nesses conceitos que eu dei, que são muito importantes para que você possa prosseguir os estudos de penal. Ficou alguma dúvida, gente? Ficou alguma dúvida? Professor. Professor. Diga, Lidiane. Ficou, Lidiane? Não, tranquilo. Para mim está tranquilo. Eu vou postar essa aula no Avar. Ela fica também na rádio, no áudio, e fica também na rádio no setor de vídeos. Então, se tiver qualquer dificuldade, não conseguir ouvir no Avar, pode ir para a rádio também lá, pode também para o áudio. São 3 opções que eu coloco para vocês. Preferencialmente o Avar, que vai ser esse mesmo vídeo que vai estar lá no Avar. Diga, Robson, meu amigo. Não, eu disse que o assunto é muito interessante, mestre. Muito bom. Muito bom. Vou dar uma olhada aí nos e rever que o senhor está direcionando aí, mas eu gostei do assunto aí. Rever essas teorias, porque essas teorias, elas dão uma base para penal, lógico. Mas se você quiser, por analogia, passear nos outros direitos, vocês vão passear. Lógico, por analogia, respeitadas as especificidades de cada direito. Aí você, com essa base na cabeça, ó, você passeia. Lógico que essas teorias, repito, reitero, são para o direito penal. Mas elas, por analogia, por comparação, vocês podem... Poxa, isso aqui realmente é interessante até para todos os direitos que vocês vão estudar. Amanhã ou depois, até para fixar um assunto, você fixa com mais facilidade se você conhece essas teorias. Por isso, nós vamos aprofundar. Evidentemente que tem assunto aí que serão assuntos mais profundos, né? Que não é o caso do nosso, ainda da nossa matéria, né? Mas, com certeza, dizem respeito a ela. E a gente vai continuar e vamos, sim, fazer esse curso de férias aí com vários assuntos interessantes. A gente não pode perder o ritmo de estudar. Tá bom, gente? Então, desejo a vocês, hoje, inclusive, para quem não fez a prova da segunda unidade, hoje é a AV2, é a segunda chamada da AV1 e da AV2. Já está no Avar a prova. Quem vai fazer tem o dia todo para fazer. Para a semana, eu acredito que, não sei se é 9, já é a AV3. Então, eu estarei dispensando vocês que possam se concentrar na AV3. E na outra semana, hoje é 15, é a prova final. Mas nós estaremos aqui continuando os nossos estudos. Tá bom, meus queridos? Alguma dúvida que eu possa ajudar vocês? Valeu, professor. Obrigado aí. Então, boa semana, que o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe vocês. Inicie, então, uma boa semana e tenham muita saúde e muita paz aí. Muito obrigado pela atenção de vocês. Valeu, professor. Obrigada. Bom dia. Um abração, um beijo no coração. Bom dia a todos. Tchau, tchau. Um abração, bom dia, um abraço.